Muito boa noite. Infelizmente aí, apesar que não é muita novidade para o pessoal que me acompanha, acaba já ficando algo tradicional quando se trata do trabalho das lives, dos vídeos que eu faço do De Papo com o Mago. O atraso já virou algo tradicional, parelho. Em função de atendimento e consulta, acabei atrasando a live, mas não ia deixar de cumprir este compromisso com o pessoal que acompanha, com o pessoal que apoia, falando sobre a questão da live, sobre essa questão polêmica, que são pactos e acordos. Cada vez mais na rede, o pessoal vai criando nomes, rótulos para a questão da palavra pacto, acordo, como se fossem verdadeiras marcas de produtos para poder chamar mais atenção. O pacto negro, o pacto perdido de não sei o que, o pacto lendário. E na verdade, lembrando de forma consistente, pacto é pacto. É um acordo onde você jura lealdade e fidelidade com uma divindade. Muito boa noite ao pessoal que está entrando. Alguns aí estão esperando eu responder no privado. É que de fato realmente eu não parei hoje. Logo depois da live eu vou estar respondendo alguns no privado. Então não se preocupe, eu nunca deixo de estar respondendo a ninguém. Muito bem-vindo todos que estão assistindo. Fiquem à vontade para comentar, para fazer perguntas dentro do possível. Vou procurar aqui acompanhando a tela, para, como sempre, o De Papo com o Mago não é um de papo do mago com a parede, do De Papo com o Mago não é de uma pessoa só, mas um diálogo para com as pessoas que acompanham. Muito boa noite, Fatimar Melcor, poderoso irmão, querido irmão, inclusive aí o responsável pelas artes, vinhetas do canal do YouTube, assessorando a mim, como a diversos grandes magistas aí da rede. Boa noite, Jorge Souza, boa noite, querido irmão. Muito boa noite ao pessoal que está entrando, pessoal que está assistindo, que está curtindo. Vamos desmistificar, vamos falar sobre a questão de pactos, formas diferentes de pactos, o que é acordo, para que serve o acordo, de que adianta o acordo. Pacto é uma chave para que você tenha uma conexão espiritual. Não existe nenhuma religião ou cerimônia que te leve a uma conexão com Deus sem pacto. O que existe são formas como usam essa palavra de forma diferente, de uma maneira, como posso dizer, mais simples ou até maquiada para poder falar. Da onde que surgiu o contexto pacto? Vamos partir do princípio. Se pegarmos pelo Velho Testamento, o Pentateuco bíblico, lá nós temos a primeira menção de pacto, aonde Abraão, que na época se chamava Abrão, recebeu do demiurgo Adonai, recebeu o seguinte pedido, que ele faria um corte no seu prepúcio, uma circuncisão, aonde derramaria 3 gotas do seu sangue para fazer o seu convênio, o seu pacto para com Deus. Essa é a primeira parte aonde surge a palavra pacto na Bíblia cristã, judaico-cristã. Por conseguinte, este costume de Abraão permaneceu até hoje entre o povo judaico, aonde todo recém-nascido, como conforme ordenado para Abraão, teria que ser feito com seus filhos na sequência. Ao 8º dia de nascimento, também faria o corte no prepúcio, derramando 3 gotas de sangue, aonde os deuses fazem homenagem a Abraão, Isaac e Jacó. Muito boa noite, Alexandra. Muito boa noite, obrigado por estar assistindo. Alejandro Bueno, muito boa noite. Aonde derramaria 3 gotas de sangue. Esta é a primeira menção que nós temos na Bíblia sobre pacto. Veja bem, o Deus cristão tratando ali numa esfera egrégora judaica, tratando de um pacto para com o seu seguidor, com o seu adepto.
Ainda no Velho Testamento, ainda em um contexto bíblico, nós temos mais à frente, lá no contexto de Noé, que dentro do ocultismo se entende como um plágio do Gilgamesh sumério, adiante vamos falar sobre isso aí, que em cima deste plágio temos a história de Noé. Mas o que interessa aqui para nós, muito boa noite, querido Thomas, muito boa noite para ti, para tua companheira, para Vivi, sumidaço, hein, meu velho, esqueceu de mim. Muito boa noite, saudades de vocês aí, saudade da nossa amada e querida Bento Gonçalves, saudade da tua casa aí, o querido seguidor Thomas, companheiro aí, seguidor iniciado, com uma fortíssima, super recomendo, fortíssima e maravilhosa casa de candomblé aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves. Quem vai em Bento Gonçalves, se gosta de uma religião africana séria, não tem como não deixar de dar uma visitadinha, de dar um pulinho lá para tomar um passe, conversar com as entidades da casa. Então, o que acontece? Dentro do contexto da Arca de Noé, nós temos ali uma nova ideia de pacto. Porque a Adonai falou para Noé que em função do pecado da humanidade, deixaria somente ele e a sua família vivo. Colocando cada tipo de animal na arca e povoando o mundo. Ao qual alguns não entende como o nosso lobo-guará, nossa capivara, foi parar na Arca do Noé para ter sobrevivido. Isso vai ser um papo para outra live, para entrar profundo. O que nós vamos entrar fundo aqui é que então Noé pediu para Adonai que não fosse mais destruir a humanidade depois disso. E deste pacto que Deus fez com Noé, Deus tratou que ia mandar o dilúvio, aonde choveu por 40 dias, inundou a terra. E desse dilúvio que inundou o mundo, a cada final de chuva, como prova deste pacto aceito entre Deus e o homem, haveria um arco-íris, como prova dessa aliança de que Deus não voltaria a destruir a humanidade com água, somente com fogo. Então ali nós temos novamente a menção de pacto na Bíblia. Da Idade Média, então, pulando trocentos séculos adiante, né? Porque quando termina o Velho Testamento, nós temos 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento, e aí nasceu o dito Jesus, e aí 300 anos depois do nascimento de Cristo, mais ou menos nessa época, nós temos na Itália Dante Alighieri, que escreve obras como o Inferno de Dante, sua Divina Comédia, aonde depois deu sequência no Purgatório e no Paraíso de Dante, mas aonde no Inferno de Dante a Igreja Católica ela consegue uma desculpa maravilhosa para poder enfeitar a ideia do inferno e fomentar a questão dos pactos diabólicos, dos pactos das bruxas com Leonardo, dos pactos feitos com espíritos infernais, como temos também de Mefistófeles na obra de Goethe, a questão do pacto, para que ele pudesse ter mulheres, riquezas, e assim a perpetuação do pacto se espalhou por diversas cantos da Europa com as suas pregações e avisos do inferno terrível em função desses pactos. Muito boa noite, Zé Luca. E fazendo uma ressalva aí, né, ao comentário da sacerdotisa Daniele Mavoia Ampo. Cuidado com o mestre que dizem ao fazer pacto que será aceito quando faz sexo com o mesmo. Denunciem, essa semana chegou 3 casos até nós, fazendo pessoas enviar fotos e vídeos nus para assim manter a pessoa refém do seu sistema. Denunciem. Isso é uma coisa que amanhã eu vou fazer uma postagem esclarecendo esse tipo de aviso. Mas para não deixar passar batido nessa live, aproveitando aqui para comentar, pessoal, não é de hoje que existe muitos magistas, alguns por essas denúncias que eu recebo até de pessoas com um certo nome, não vou expor por falta de provas, mas que acabam expondo denúncias. Dentro do caminho da mão esquerda, a gente sabe que existe a sexualidade, a energia do sexo dentro do caminho do caos, como forma de fomentação de energias e forças. Mas lembrando que isso é feito de forma responsável, cerimonial, entre parceiros que se amam e se gostam.
E algumas denúncias avisam de magistas que dizem que para o seu pacto ser aceito, você tem que ter uma relação sexual com ele. Isto é crime, isto é errado, isso ofende os deuses e isso prejudica muito a imagem de magistas sérios, que muitas vezes uma mulher, uma consulente, quer procurar um mestre para poder orientar, para poder fazer o seu pacto, e acaba deixando de procurar um homem com medo de que aquele homem vai pedir para fazer sexo com ela. Uma coisa abominável, uma coisa que não faz parte do fundamento e da seriedade de um sacerdote magístico. Isso é algo que não pode acontecer. E muitas dessas mulheres, elas acabam inicialmente sendo persuadidas através de coisas pequenas. Vamos começar com uma leitura de sacra, visualizando a sua espiritualidade através de uma foto de corpo inteiro, e essa foto tem que ser nua. Aí depois disso começam pedindo vídeos da consulente se tocando para expor para a espiritualidade, para chegar nesse tipo de proposta de contexto sexual. E mesmo que isso não aconteça, essas mulheres depois se sentem mal para denunciar esses magistas, porque quando isso acontece, eles já têm N provas de fotos e vídeos que mandaram, não permitindo que elas se sintam à vontade para esse tipo de coisa. Isso é terrível. Muito boa noite. Muito boa noite, Cláudia. Muito boa noite, Márcia. Esse tipo de coisa não pode acontecer. A sexualidade, se a consulente quer fazer sexo com o magista porque ele é bonitão, porque ele é lindo, que nem muitas mulheres acham o ator do filme de Lúcifer bonito. De fato, o cara é bonito, cheio do dinheiro. Gente, ali não só mulher, como muito homem, com certeza ia querer ter alguma coisa com ele. Tirando essa questão, brincando, da atração, isso não pode acontecer como moeda de troca. Então não denunciem. Cuidado se eles pedirem fotos de vocês nuas para algum ritual, alguma coisa, ou um vídeo expondo alguma parte íntima de vocês para um ritual. Mentira, falso, isso não procede. Boa noite, Padilha das Almas. Boa noite, Regina Sante. Boa noite, Valéria Reis. Isso não procede, então não aceitem esse tipo de coisa jamais, tá? Isso é muito importante, muito sério. Além dos deuses não receberem, porque o orgasmo feminino não é real, e isso acaba sendo um estrupo mágico. Aí o engraçado, para finalizar, para a gente continuar o assunto da live, o engraçado é que esses magistas pedem isso para mulheres jovens e bonitas. Se eu sou um consulente e eu vou consultar com eles, eles não pedem para mim fazer sexo com eles. Eles pedem para mulheres jovens e atraentes para esse tipo de coisa. Opa, a espiritualidade então é malandra, então, hein? Porque ela procura as melhores bolachas do pacote. Denunciem, não permitam que esse tipo de coisa perpetue. Mas amanhã também vou fazer uma postagem escrita sobre isso. Muito boa noite, bate tambor, sou filha de santo. Muito obrigado, querido irmão Jorge Flores, poderoso mestre de cabala, ao qual tive consulta maravilhosa com o irmão Jorge Flores e a Cíntia, excelentes tarólogos, maravilhosa, muito obrigado. E um grande irmão aí de uma vasta caminhada satanista dentro da espiritualidade séria, que sabe que o que eu falei confere, e isto não diz respeito à verdadeira procura pelo satanismo. Então, denunciem, exponham, não caiam no primeiro golpe. Assim que pedirem uma foto ou um vídeo nua, denunciem. Só assim vamos acabar com essa barbaridade. Boa noite, Gabriela. Geluca pergunta: mestre, sobre as consequências ruins dos pactuados. Muitos sacerdotes falam que isso acontece realmente. É verdade? Tem consequências? E sim, quais? Maravilhosa pergunta. Eu já vou responder nesse comentário que eu vou fazer agora. Eu vou responder esta pergunta encaixando ela. Muito boa noite, Liliana. Breve aí partindo para a Alemanha. Pessoal, o pacto ele é um convênio espiritual que você faz com uma divindade, podendo ser Satã, Moloque, em cima da energia de Lúcifer, Samael, podendo ser feito com Caim, com a Santíssima Muerte, com o San Diablo.
Muito obrigado, querida Cíntia Almeida aí, maravilhosa taróloga, no qual eu sou testemunha da sua consulta, maravilhosa taróloga, extremamente assertiva nas previsões, na leitura da espiritualidade. Muito obrigado aí por estar participando, né? Atrasado, mas o iniciozinho aí já tá gravado aí na live aí, onde falamos do início do pacto no contexto judaico cristão de Abrão, que depois tornou Abraão para com Deus. Então todas as linhas trabalham com pactos. Na linha egípcia é muito comum as pessoas fazerem pactos com Sete para a prosperidade, pactos com Anubis para poder entregar o seu coração para uma passagem, para poder ter uma peregrinação e uma intercessão junto aos 13 deuses, para poder chegar mais fácil ao céu de Osíris. Sr. Rodrigo, o senhor poderia fazer uma live mais adiante falando sobre o milagre do sol ocorrido no ano de 1917, uma das coisas mais fantásticas ocorridas até hoje sobre milagres. Anotado, meu irmão. Boa noite a Fabiane, ao Alex Brasil. Ave Samael e sua amada esposa Naamá. Pax et Lux. Salve, poderosa Naamá. Antes vamos fazer uma live aí, uma deusa poderosa, um chamam de filha, eu às vezes mais como irmã de Lilith, com seus cabelos ruivos, maravilhosa para a prosperidade. Boa noite, Guilherme Andrade. E a Cláudia já falando que vai fazer com Lorde Beelzebub, meu senhor, e Hecate. Assim seja e assim será. Regina, as diferenças entre pacto e aliança. A aliança tem validade, ou seja, tem que se fazer mais de uma vez. A aliança para se manter até fazer o pacto presencial. Já vamos tratar disso. Boa noite, Érica Nunes. Mas excelente a tua pergunta sobre a questão do pacto. E a Cláudia falando que podia fazer, né, sobre Naamá. Sim, adiante vamos fazer uma live sobre deusas negras, tratando sobre Lilith, Hecate, Naamá, Sekhmet, Aracne, sobre as deusas negras, de repente incluindo aí até sobre a deusa Licânia, falando sobre Caiana, esposa de Caim, falando sobre o sagrado feminino dentro do satanismo. Vamos fazer uma live sobre isso para poder trazer mais essa compreensão, muito falada, mas muito pouco compreendida pelo preconceito e pela ignorância masculina. Muito boa noite, Ana, Paula Teodora e boa noite, Aline Crescencio. Então, o que acontece? Existe o pacto, tem que ficar, essa ideia é muito válida. Ela é uma conexão que você jura lealdade e fidelidade aos deuses. E essa conexão sempre foi marcada pelo sangue. Por quê? Porque quando você dá sangue, você sofre, você tem dor. Você derrama aquilo que circula pelo teu coração, que circula pela tua mente. O sangue, ele é a energia material, ele é a essência material mais densa que atravessa o corpo, o corpo material, o corpo astral e o corpo mental. Ele é munido do prana, ele é munido da essência vital que nos mantém vivos e que nos mantém de pé até o último respirar. Então sempre foi derramado sangue para fazer o pacto. Mas esse sangue, ele tem que ser o seu sangue, ele tem que vir de ti essa dor. E sempre foi gotas, ou seja, nunca foi uma necessidade de dar uma facada na barriga e derramar 1 litro de sangue, mas gotas apenas para simbolizar o sacrifício, a essência. Alejandra Bueno, mestre, porque às vezes o pacto tarda mais em nos dar o que buscamos do que fazer os trabalhos específicos. Vamos tratar isso também. Essa live aí vai ser uma live que vai estar esclarecendo muito esses pontos. Por quê? Porque se alguns pactos, o Zé Luca perguntou ali sobre se o pacto tem consequências e por quê. Eu aqui no interior do Rio Grande do Sul, com a irmã Cíntia, e o irmão Jorge Flores aí são daqui, e outros, o Gilberto Pazon também daqui, outros são daqui. A gente tinha muita cultura no interior, que você fazia um pacto e correntes do nada entravam na casa e te carregavam para o inferno. Boas ideias para fazer uma série de terror.
a ideia do pacto de consequência que você tem que entregar seu filho, se você é dono de uma empresa, você entrega um funcionário por ano, tudo bobagem, tudo bobagem. Muito obrigado aí ao comentário da Cíntia, agradecendo pela minha humildade, que também mas fui eu também que recebi através desse recado a espiritualidade, que só sei o quanto for verdadeiro e assertivo. Gratidão por essa troca, salve Satã, Lúcifer e sua corte. Muito obrigado, irmã Cíntia, Jorge. Já vou estar te respondendo, Zé Luca. Boa noite, Nicole. E claro que sim, Alex. Muito boa noite, Mônica Bárbara. Então, existe consequência no pacto? Sim. Quando você faz um pacto, você atravessa o abismo. Aí vai vir dentro de um termo que Crowley tornou famoso e muito discutido em Cabala. Aí está o irmão Jorge Flores e a Cíntia presenciando, que nós temos como Sorozon, o abismo da Af no Cabalá. E esse abismo que atravessa a árvore da morte e a árvore da vida. Quando você faz um pacto, você se atira no abismo. E você se atira para valer, sem paraquedas, sem nada. Você cai no abismo. E esse abismo, ele te leva a uma desconstrução. Tem casos que esse abismo não acontece. Quando isso não acontece, fiquem preocupados. Quando você faz um pacto e tudo de imediato acontece muito rápido, tudo maravilhoso, tudo perfeito, fiquem preocupados, porque isso não significa que vocês não vão cair no abismo, mas esse abismo pode cair na hora que vocês menos esperam e a queda ser muito mais agressiva do que imagina. Quando esse abismo acontece logo em seguida, isso é bom, porque primeiro você cai para depois você se reerguer. Também, isto é como simbolizado no tarô negro, a queda e o levante. Aliás, aí, né, ponto da irmã Cíntia Almeida, maravilhoso seu curso de tarô negro, super indico. Muito boa noite, Dalene Souza, muito boa noite, Rose. Boa noite, Vanilda, né, irmã Rose aí do grupo, moderador do grupo Anjos e Demônios. E o Frater rindo, né? Muito faz sentido porque eu tô caindo no abismo nesse momento. Exato, meu irmão. Então, esse abismo é uma desconstrução da sua vida. Mas, mestre, então o bom é não fazer pacto para não cair no abismo. Mas aí, se você não cair no abismo, você nunca vai abrir as portas do palácio. Você nunca vai te encontrar com a verdade. Esse abismo, essa desconstrução, desde valores, medos, pesadelos, sonhos, ordalhas, e aí nós temos a caminhada de Nahemut para Gamaliel, aonde pesadelos, sonhos te são tentados dentro dessa esfera poderosa de Qualilitu, dentro dessa esfera de Lilith, é que você acaba se enfrentando a ti mesmo. E este, como falamos em maçonaria, é o lapidar da pedra bruta. Essa desconstrução é pegar o seu universo, esse cenário, essa novela enfeitada, que você cria uma ilusão por parte do demiurgo, que a sua vida é aquilo ali, que este é o normal, acaba sendo desconstruído, porque você fez um pacto, você aceitou tomar a pílula do Matrix. E nessa desconstrução é que você se depara que a sua vida está errada. E ela precisa ser reconstruída para que você possa buscar o autoconhecimento, para que você possa se tornar luz. E somente através dessa vestimenta, dessa armadura, dessa transformação da sua vibração, é que você vai estar preparado para criar asas e poder, dentro desse despertar do filho do dragão, com as suas asas, voar para fora do abismo, para então sobrevoar como serpente a árvore da morte, para de Nahemut chegar até o Miel perante o trono de Satã Moloch. Essa desconstrução, este looping de caos que é causado na sua cabeça, é a consequência do pacto, que muitas vezes não tem como prever o que vai acontecer, mas te leva a esse desnorteamento, a essa desconstrução da sua vida, para que você possa ver a construção do caminho
que vai te levar à verdadeira prosperidade. Não a prosperidade da Mega Sena, mas a prosperidade de ser feliz, a prosperidade de atingir a luz, a prosperidade de descobrir que o seu reino não é neste mundo, mas o seu reino é no mundo que vós aguarda, junto à eternidade. E tudo que você busca na sua vida, você pode conseguir, mas você vai conseguir se tiver merecimento. E este merecimento vai ser avaliado de como você enfrenta o caos. Se você vai enfrentar com coragem, se você vai manifestar o fogo, a chama negra dentro de ti, ou se você vai curvar as pernas e vai chorar como uma criança porque não tem coragem de enfrentar o abismo, já que você aceitou fazer um pacto. Essa é a consequência do pacto, e não algo que vai te destruir, que vai ferrar sua vida ou matar seus parentes. Vamos vendo aqui, Richard, chegou atrasado para a live, saudação, Richard, mas vai ficar gravado além do tempo. Boa noite, Ivone Ribeiro, boa noite, a Madalena Costa. Cíntia perguntou aqui, irmão, todos em algum momento temos que passar por este abismo, o abismo é necessário? Irmã, se alguns não passam, eu fico extremamente preocupado e lamento, porque o abismo, ele é extremamente obrigatório passar, porque se não passaram pelo abismo, não houve pacto. Se não passaram pelo abismo, eles não tomaram a pílula Matrix e estão sendo enganados pelo mundo irreal, pelo mundo banhado pelo mar do esquecimento, né? Conforme falado no curso de Quilofótica Avançada de Irmãos de Flores, eles ficam banhados neste mar de esquecimento, de forma que eles não vão descobrir a realidade. Ninguém chega até o Miel sem enfrentar Sorozon passando pelo Daaf. Este abismo é necessário porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é, vamos botar assim, um avatar, um Deus que se materializou para não passar pelo abismo, para não enfrentar a Ordalha. O mesmo grande Salve Crowley, com toda a sua sabedoria, com todo o seu papel fundamental para redirecionar o ocultismo, enfrentou Sorozon, enfrentou o abismo. E este abismo, ele é uma necessidade para que a gente possa desconstruir conceitos, para que nós possamos entender do que temos medos. Aqueles medos que vocês não admitem para ninguém, mas quando você se olha no espelho e você sabe que este medo, este animal, essa besta, e aí está, o abismo está alinhado à besta interior que adormece dentro de nós, essa besta que aqui desperta é essa descoberta que nós fazemos, aonde precisamos vencer essa besta e nos tornar forte. Então ele é essencial e ele não tem uma previsão se durará por pouco tempo ou muito tempo. Ele não tem uma previsão se ele vai começar no dia seguinte ou se ele vai levar anos para começar, mas em algum momento vai passar. Por isso que eu digo, e quando você passa pelo abismo logo após o pacto, é muito bom, porque você trava a guerra breve e antes pode vencer essa guerra para ter a sua vida de paz. Se você tem uma vida de paz logo em seguida, só de vitórias, em algum momento você vai enfrentar o abismo. E nesse momento é o momento que você conquistou tudo e não está preparado para perder nada. E aí a guerra, o abismo pode se tornar muito mais difícil. Lembrando que a dimensão abismal, este caos, essa deconstrução, é de acordo com o que você merece passar e de acordo com o que os deuses sabem que você pode passar. E mediante o que você merece que você alcança, porque ninguém escolhe, a gente passa pelo que merece e busca o de acordo com a nossa recompensa. Valéria Mestre, quando acendo vela para Lilith, sinto calor, desejo e sonhos confusos sem entendimento. Por quê? Na maioria das vezes, quando acendemos uma vela para um daimon, a sensação é de frio, porque este daimon, ele suga a nossa energia vital e ele usa a nossa energia vital para plasmar a sua presença. E é através dessa energia vital extraída de nós que nos dá a sensação de frio, muitas vezes até uma certa sensação de pressão baixa.
Em alguns casos, quando se trata de esferas vampíricas de Lilith, ela pode estar trazendo calor, sonhos estranhos, porque ela trabalha em cima da tua mente, ela trabalha em cima do seu subconsciente para testar como você mentalmente lida com certas situações e aspectos. E este calor muitas vezes pode ser associado a uma sama interna, que chamamos de sama negra, a um abrir de olhos da Kundalini. E como Lilith ela é responsável pelo início da caminhada, pelo início da evolução, esse despertar da Kundalini é trazido por Lilith. Muitos dizem, eu vou despertar a Kundalini com Belial, com Belfegur, com Beelzebub. Quem desperta a Kundalini, quem acorda a Kundalina é Lilith. É ela que traz esse despertar, essa sama interna, nos abrindo os nossos olhos para o mundo espiritual e causando um pouco de confusão para testar as nossas decisões mediante essas confusões, através de várias portas que ela vai abrir, mas somente o merecimento e o coração puro vai acertar a porta certa. Muito boa noite, Roséria. Fabiane, maravilhosa explicação, mestre diagnóstico perfeito para entender o que está acontecendo neste momento. Ah, Josécate. Diluca, tem pacto para amor, mestre, também? Sim. Muitas pessoas fazem pacto para amor, para vencer na vida amorosa. Eu tive um cliente que queria ficar com uma pessoa e eu não tinha visto condição nenhuma para ele ficar com uma pessoa. E ele, mas mestre, eu estou disposto a fazer um pacto para isso. E eu, tá, então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar Paimon para trabalhar nessa questão de prosperidade para ti, Érigos para cortar o seu karma. Mas em troca dessa pessoa que você ficar, você vai fazer um pacto. Mas mesmo assim eu questionei com ele: e se você não ficar com essa pessoa? Porque mesmo assim os deuses não obrigam ninguém contra a vontade. Eles trabalham possibilidades que numa ordem maior é possível. Não faz mal, mestre, se eu não conseguir igual abrindo meus caminhos, tá bom. Então fiz o pacto desse cliente em troca da pessoa amada, e ele se atirou mesmo sem garantia de ter certeza que daria certo. Maravilhosa resposta. Deu 6 dias, a pessoa voltou para ele. É algo que eu não que não é uma coisa que eu indico, porque o pacto tem que ser por amor ao Deus e não por amor a outra pessoa. Porque vocês vão desencarnar e a pessoa que vocês amam não vai continuar com vocês, a menos que haja um elo espiritual, uma importância espiritual junto neste caminho. Mas existem pessoas que fazem pacto para interesse, para a sua vida amorosa, em diversas esferas de espiritualidade, que nem também vamos tocar nesse assunto aqui na live. Pessoal, se eu pular alguma pergunta, qualquer coisa, podem refazer a pergunta, mas eu vou tentar aqui, à medida que lendo, tentar voltar alguns textos para poder tentar responder a pergunta de todos. Cláudia, como faz com quem não cultua Lilith, mestre, para despertar a Kundalini? Não precisa cultuar Lilith para despertar a Kundalini. É preciso respeitar Lilith. Eu não vou entrar muito nesse método, que vai ser mais da parte das deusas negras, mas uma coisa mais eu aproveito e deixo colocado aqui. Em alguns casos, tem homens que dizem que o homem não pode cultuar Lilith. Que homem para cultuar Lilith é só se for um transexual que operou, que fez o sacrifício de tirar o órgão para poder cultuar Lilith. Então existe muita bobagem, besteira nesse sentido. Todo homem tem o aspecto masculino e o feminino. A dualidade é presente em homens e mulheres, através do que biologicamente a gente chama de cromossomas. Todo homem, ele pode ser homem nessa vida, mas não significa que em outras vidas ele não teve passagem como mulher. Então o aspecto masculino e feminino está em todos os homens e mulheres. Assim como Lúcifer reverencia no seu próprio sigilo o formato da taça, do cálice, que é o aspecto feminino, simbolizado pelo útero, o santo graal. Então, mesmo que o homem não cultue Lilith com altar, com veneração, com oferenda, mas todo homem deve respeitar o aspecto lilithiano. Todo homem deve, se quer despertar a Kundalini, se quer aproximar a sua força espiritual,
pelo menos, acender uma vela, fazer uma menção, colocar o seu coração, fazer uma meditação para buscar a aprovação e mostrar o seu respeito para com a deusa. Não a tratando como a mãe dos abortos, porque os abortos de Lilith não são abortos em mulheres, de crianças, mas são abortos de egos, vícios e preconceitos. Não a tratando como a rainha das prostitutas, porque Lilith não é prostituta, mas Lilith é aquela que acolhe muitas prostitutas, por causa que sabe que muitas mulheres são prostitutas porque sofrem, porque estão neste caminho por necessidade. E Lilith acolhe a todas as mulheres, sejam ricas, pobres, felizes ou sofredoras. Lilith é a mãe de todos. O homem que não consegue olhar para Lilith, vendo ela como a sua mãe, vendo ela como a grande deusa, não é magista nem aqui, nem no inferno, nem no céu. Lilith é a essência base, tão sólida tanto quanto Lúcifer, Satã. Então, é essencial a veneração, o respeito, a adoração pelo aspecto lilithiano, independente de homem e mulher, independente de qual esfera que trabalha, na demolatria, no satanismo, no luciferianismo. Muito boa noite, Nóbrega. Richard, mestre, se puder responder minha pergunta acima. Vou procurar aqui a tua pergunta aqui, Richard. Richard, vamos ver aqui, eu tô de verdade aqui, deixa eu ver aqui a tua pergunta aqui. Eu tô olhando aqui a tua pergunta, Lilith, a tua pergunta, Richard, mas de verdade eu não achei. Qualquer coisa pode escrever de novo a tua pergunta aqui que eu respondo, porque eu não tô achando ela aqui, Richard. Mestre, a aliança tem prazo de validade e a diferença entre aliança e pacto? E William, este é o grande mestre, parabéns, parabéns. Regina, aproveitando para mesclar tuas duas perguntas que tu fez. A aliança, ela é uma tratativa de fazer um convênio de lealdade e fidelidade com a divindade em um ritual que o cliente não consegue estar presente no templo. E o pacto já é uma cerimônia que o consulente, iniciado, seguidor, ele faz no templo, em momento presente, sendo assistido pela egrégora do templo. Mas, mestre, a entidade pode aceitar uma aliança à distância? Por que não, se é um espírito, é um Deus? Para ele não existe limite, tempo, espaço físico. Eu faço uma consulta à distância e eu acerto as necessidades dos meus clientes. Eu vejo a vida deles, eu vejo o coração deles. Eu aqui, e que nem amanhã que eu tenho uma consulta com uma cliente nos Estados Unidos. Como que eu consigo isso? É porque eu estudo bem? Não, é porque existe uma espiritualidade no momento presente que vem do meu lado para me ditar as coisas no ouvido e, ao mesmo tempo, está do lado dela nos Estados Unidos para poder observar a vida dela, observar os seus pensamentos, observar sua ancestralidade, tempo passado, porque os espíritos, sim, conseguem viajar esferas do universo paralelo e do multiverso para trazer esse tipo de resposta para uma mesa de cartomancia. Então, por que não aceitar uma aliança, um convênio? A questão de validade existe. Agora vamos desmistificar uma outra coisa. É muito importante, quando faz aliança, você se programar para com o tempo fazer a cerimônia, o pacto presencial no templo. Porque daí você está renovando, confirmando o seu voto mediante a egrégora do templo. E enquanto aquele templo permanecer de pé e existir, a espiritualidade que rege aquele templo vai estar acompanhando todos que lá estiveram presentes. Mas, devido à dificuldade de muitos e da espiritualidade que queria abraçar, é claro que não se torna algo obrigatório, embora sempre importante, presencial, se mantendo a distância. A questão de validade, a validade está de acordo com a sua fé, de acordo com honrar o seu compromisso. Muitas ordens masistas, eles criam a ideia, olha, eu vou fazer a sua aliança agora, só que por 9 anos você vai ter que honrar com um compromisso financeiro com o templo de tanto.
e vira um verdadeiro carnê da prosperidade para o templo. Aí, porque você faz uma aliança por um valor, aí por 9 anos você vai honrando aquele valor todo ano, com medo de perder a vida, com medo de morrer alguém que você ame, honrando aquele valor. A aliança ela é feita no momento e a validade dela está de acordo com seus votos, com a sua comunhão. Se você dá as costas para a espiritualidade, se você não lembra de acender uma vela para a espiritualidade, se você não cultua, o Deus dá as costas. Ele não vai te matar, ele vai dar as costas e não vai mais perder tempo contigo. Agora, se você manter contato com esse espírito, se você manter a sua lealdade, se você continuar venerando, essa aliança vai continuar e ela vai ser perpétua por todos os dias da sua vida e no seu pós-morte. Muito boa noite, Sananda. Muito boa noite, Cunha. E a Cláudia Mestre está ligada nos eventos. Não, tranquilo, Cláudia. Mas a gente vai falando, vai trazendo aí, porque é um assunto... Boa noite, Felipe. Porque é um assunto de contexto interessante, que tem bastante coisa, para não deixar nada de fora dessa live, para ser uma live mega completa sobre pactos de acordo. Muito obrigado ao pessoal que está curtindo a live, muito obrigado a vocês que estão compartilhando a live. Após ela vai ser compartilhada em outros perfis e, é claro, ela vai sim para o canal do YouTube. A Alejandra, mestre, pode falar se é verdade que existem pactos e trabalhos, acordos para magnetismo pessoal, como os trabalhos chamados de glamour? Existe. Eu vou fazer um pacto ou um acordo, já vamos falar dessa diferença, por exemplo, com Citri, para que eu possa trabalhar meu sex appeal, minha empatia sexual, minha atração. É um tipo de pacto que eu particularmente, já sou casado, mas se eu fosse fazer para mim eu ia perder tempo porque não tenho nada para desenvolver de sex appeal, de glamour. Mas para muitas pessoas que estão com uma baixa estima, querem encontrar alguém especial e a sua autoestima é baixa, a entidade ajuda essa energia para vibrar mais forte. Isso pode ser feito com Citri, com Salos, com Dantalion, mas também pode ser feito em outras esferas, com Tiamat, como a grande mãe draconesa, trabalhando todas as esferas dos dragões da água dentro da regência de Nylon, para poder trabalhar essa questão de glamour. Porém, como muita coisa que o pessoal... e aí vamos entrar na parte de fantasias do pacto, não podemos entender que isso vai fazer com que, de repente, alguém aí... que nem eu, com essa cara de descendente de italiano quebrada, vai sair na noite porque fiz um pacto de glamour, vão me olhar e vão ver uma versão do Al Pacino, por exemplo. Não, então ela vai trabalhar a sua energia para você ser melhor visto, para você transmitir uma segurança, uma certa sensualidade, mas glamour. Ela não vai maquiar ou fantasiar o que os outros vão ver. Não existe pacto da vida eterna, que me perguntaram, mestre, eu quero ter um pacto para viver para sempre. Não existe pacto do vampiro para você virar um vampiro de filme. O vampirismo, ele é algo do plano mágico para trabalhar com a questão de absorção de energia vital. Mas não existe pacto para virar um vampiro. O pessoal novo agora quer virar vampiro que nem o Eduardo, Crepúsculo. Para quem é mais velho que nem eu, já pensa em fazer um pacto para virar um vampiro que nem o Tom Cruise, que nem o Brad Pitt, para quem lembra do Vampiro Lestat, Entrevista do Vampiro, filme acho que dos anos 90. Mas é engraçado, todo mundo quer virar vampiro bonitão. Ninguém quer fazer um pacto para virar um vampiro que nem o Nosferatu, lá do início do século XX, magrinho, sequinho, com as orelhas pontudas, carequinha. Ninguém quer virar um vampiro gostosão. Não existe esse tipo de pacto. Também não existe pacto para virar lobisomem. Homens me perguntam sobre pacto para aumentar o tamanho do órgão. Não existe esse pacto genético. Já me perguntaram sobre pacto para ficar com a voz de cantores que morreram. Não existe. E também não existe o pacto de volta para o passado. Que nem já me perguntaram sobre um pacto para voltar ao passado. Do tipo, eu vou fazer o ritual aqui. Para que época que tu quer voltar? Idade Média, Idade Moderna, lá na Revolução Francesa ou mais na época do Chaplin? Então, não existe esse tipo de pacto. Isso é absurdo. Não caiam nesse tipo de golpe.
Boa noite, Lídia Sabá, Rutu. Boa noite, André. Mestre, trabalhando no momento, um grande abraço, um grande abraço, André, e muito obrigado. Não deixa de assistir depois. Richard, mestre, perguntei se o que passamos é uma provação que os deuses nos impõem para testar nosso merecimento. Pois após pactuado, estou no deserto de provações. Às vezes me sinto fraquinho na fé, pois acredito que tenho contas a pagar de vidas passadas. Tal afirmação procede, querido mestre? Sim. Aí entra com a questão do abismo que falamos. Este abismo testa a sua força. Você quer buscar o Deus. Você quer buscar dentro da semântica de que o homem foi feito à semelhança de Deus. Então fomos feitos para sermos como deuses. O olhar telêmico, salve Crowley. Aliás, adiante, live inédita de Papo com o Mago. Adiante, vamos estar fazendo uma live sobre Telema. Telema, o mistério não compreendido por muitos. Vamos falar de Telema. Então, e Telema trabalha muito essa questão que, na verdade, não é uma ideia inventada de Crowley, mas Crowley usando do pressuposto egípcio do homem que caminha para se transformar em Deus, que também já tinha um olhar sumério. Então, dentro dessa provação, se você quer ser como os deuses, você tem que aprender a caminhar como os deuses. E isso testa suas atitudes e comportamentos. E muitas vezes porque a gente quer o milagre e não busca a chave. Qual é a chave para vencer em nossas vidas? Sabedoria. E pedir sabedoria é fundamental. Baseado na Bíblia, baseado no Novo Testamento, lá no livro de Tiago, peça sabedoria a Deus e Ele vos dará em abundância. Embora baseado nas palavras de Jesus no Novo Testamento, quem pedirá peixe ao seu pai receberá pedra. Então, independente do contexto, mas temos que pedir sabedoria. Beelzebu traz a sabedoria, Moloque traz a sabedoria, Samael traz a sabedoria, Paimon traz a sabedoria, Astarote traz a sabedoria, Buni, Ronove trazem sabedoria, Hippos, que é o Anubis, dentro de um olhar de Goécia luciferiana, traz a sabedoria. E dentro deste olhar, temos que pedir sabedoria para evoluir e transcender, sabedoria para entender, tenho que parar de bater na porta errada e procurar a porta certa. Se este caminho me leva a uma parede, eu vou parar de tentar atravessar a parede, eu vou retornar um pouquinho para atingir o caminho certo. E essa fraqueza é porque falta motivação para vencer, é porque temos preguiça de levantar a espada, símbolo masculino, representação da força de vontade direcionada, é porque temos preguiça de levantar a espada para vencer a boa guerra, que é a nossa batalha pessoal. A cruz invertida no satanismo é a representação da espada, é a representação da vontade, é a representação da imposição de não aceitar o que você não quer. Se Caim tivesse aceitado a imposição do demiurgo, porque Abel oferecia carneiros e Caim apenas oferecia frutas, Caim não teria trazido para nós essa maneira, e nós seríamos até hoje escravos robôs do demiurgo. Caim é a vitória da imposição da vontade que se fez mais forte. Por isso somos filhos de Caim. Por isso carregamos em nossa hereditariedade a semente de Samael. Boa noite, Grace. Geluca, refazendo minha pergunta, o sangue menstrual pode ser usado na aliança e pacto? Na aliança e pacto não é usado o sangue menstrual. Por quê? Porque a aliança e o pacto, é usado gotas de sangue que não são menstrual. Por quê? É o sangue que carrega a vida. Porque o sangue menstrual, embora dentro do satanismo anticolérico, ele é considerado o sangue draconiano, também muito falado isso em graus, se não me engano, acho que no grau 9 da antiga Otto era mencionado o sangue menstrual dentro de rituais negros, mas o sangue menstrual ele rege energias mortas, energias mais hostis, abismais.
No pacto você trabalha com a energia da vida, mostrando que você está vivo e está aceitando morrer. Então tu não pode entregar algo morto, porque você está aceitando a morte. Qual morte? A morte para o cenário demiurgo, para essa novela fantasiosa, aceitando a morte para a enganação e aceitando a verdade para a eternidade. E aí está os degraus em ordens da iniciação, que se eleva e se exalta, simbolizado pela morte. E aí nós temos a crucificação e a ressurreição. Morrer para este mundo e ressuscitar para a eternidade. E o sangue tirado de ti, ele envolve a sua dor, o seu sofrimento, o ato de sofrer, de doer e mesmo assim não dizer não. Por isso que na aliança, pacto, acordo, é usado o sangue, seu sangue, a sua dor. O sangue menstrual depois como forma de oferenda para agradar os deuses. Aí sim, muitas mulheres podem fazer como sinal de oferenda para agradar os deuses, para simbolizar a sua escuridão que verte dela, e essa escuridão ela demonstra que é a escuridão da onde ela veio e para onde voltará, oferecendo a deusa. Mas aí como sinal de oferta e devoção, mas não no caso da aliança e pacto. Grace, estou numa fase ruim, bem ruim, até mandei mensagem no seu privado, mas acredito que estou passando por provações das grandes. Daqui a pouco eu vou ler o privado, é que nessa correria, Grace, eu não abri o Messenger ainda hoje, nem o Instagram. Depois eu vou estar dando ainda hoje uma olhada para responder todo mundo. Acredito, Grace, essa provação, ela é necessária. Eu passei por muitas provações. Eu vou regravar um vídeo ali que eu fiz aqui em live, mas eu vou fazer um novo pro YouTube contando a minha história. Então eu passei fome, eu dormi na rua, eu perdi uma mão em moedor de carne, eu tive grandes provações que testaram a minha espiritualidade e minha fé. Porém os deuses nunca me desampararam, porque meu pai Beelzebub, a quem eu tenho como pai, eu nunca reclamei, eu nunca falei a culpa é tua. Eu sempre questionei, será que eu estou errado? Será que eu tenho culpa? E tudo que eu passei, sim Senhor, seja feita a sua vontade antes da minha. Então, essas provações, eu posso te garantir, são tempestades, são, mas depois da tempestade, depois da lua minguante, sempre vem o tempo bom. Da lua minguante, vem a lua nova. Então, sempre nada é eterno, sempre vai vir a abundância após a seca. Muito boa noite, Fernanda. Chegou atrasada, mas a live vai ficar gravada na linha do tempo, pode ficar tranquila. Mestre, também estou vivendo o caos, acho que é o caos de Moloque. Enfrenta o caos, mas não reclama do caos, mas peça força para vencer o caos. Peça para os deuses, em cima do que estou sendo fraca, me deem força. Em cima do que eu não estou sabendo passar, me deem a sabedoria. E assim vocês terão espada e escudo para enfrentar a guerra. José Maia Mandi Caso. Mestre, uma pergunta: se além da aliança e pacto continuar a cada ritual a Satã, oferta gotas do meu sangue e também fruta seria bem aceito pela atividade. Gratidão, mestre Raul Satã. Pode ser feito de tempo em tempo. Eu particularmente ofereço meu sangue, né? Às vezes a minha esposa até briga comigo, mas que tanto que tu te corta, né? Mas eu gosto, então eu particularmente ofereço meu sangue todos os meses às entidades, mas não é uma obrigação todos os dias, todos os meses. Alguns oferecem de 3 meses, outros oferecem 6 meses, outros oferecem uma vez por ano. Eu acho interessante pelo menos uma vez por ano como reforço da tua fé, da tua devoção, pelo menos uma vez por ano, tá? Dentro de uma rotatividade maior, mais assertiva, eu aconselharia uma vez a cada 3 meses, mas pelo menos uma vez por ano, respeitando pessoas que têm problemas de saúde, de coagulação, que não podem se cortar. Então,
E isso é uma coisa que muitas pessoas se preocupam. Mestre, eu tenho problema de coagular o sangue, eu tenho problema de cicatrização, eu não posso oferecer meu sangue. E agora? Os deuses não vão me aceitar? Para quem tem problema de oferecer o seu sangue, para quem não trabalha com energias sexuais, como o sêmen, o orgasmo, o fio de cabelo arrancado da cabeça, o fio de cabelo, não o naco, não vão se escalpar aí com uma amassadinha que nem indígena. Um fio de cabelo tirado da cabeça é uma representação da sua fé, do seu DNA, podendo ser usado para afirmar acordos, afirmar a tua lealdade e fidelidade constante com a divindade. E perfeito, a Grace falou que sempre confia neles e nunca fica desamparada por eles. Marcei Santos, eu sou a Sora Orquênia, fiquei feliz em receber o link para participar. Muito bem-vinda, querida irmã, fica à vontade para estar sempre aí participando das lives aí. Hoje estamos aí com 30 pessoas online, eu tenho fé que um dia aí a gente vai acabar conseguindo chegar a 100 pessoas na live. Muito obrigada, Cláudia aí, live top. Josué, gratidão pela atenção, sempre, meu querido. Carmen Tadeu, no caso das provações, existiria caso de pessoas que passaram por várias provações até cair no fundo do poço e ser acolhido pela espiritualidade e ver toda a sua vida mudar e ir melhorando? Sim, eu sou um exemplo disso. Eu caí no fundo do poço, eu passei fome e eu perdi uma mão. Na verdade, eu já nasci no fundo do poço, porque eu nasci, meu pai não queria que eu nascesse, então socou a barriga da minha mãe de raiva. Então eu tive uma derretimia cerebral. Eu comecei a falar com quase 5 anos de idade, eu comecei a caminhar com 7 anos de idade. Então eu nasci com diversos problemas de saúde. Passei uma vida de muita pobreza, passei muita fome, dormi na rua. Em 2008 perdi a mão no moedor de carne, que é uma máquina de fazer carne moída no açougue. Então fui passando por várias provações, algumas em consequência não só das minhas funções sociais, mas como muitas pessoas, muitos adolescentes, até por certas imaturidades também para conduzir a minha vida. A minha vida foi mudando, não porque eu me tornei sacerdote. Antes de ser sacerdote, eu já tinha conseguido tudo que eu queria na minha vida. Esposa, um bom carro, uma boa casa, um bom emprego na vida pública, sem ser sacerdote. Mas eu cheguei num ponto que, mesmo tendo tudo que eu queria na minha vida, eu pensei, que droga, eu tenho tudo na minha vida e me sinto infeliz. Porque existia o chamado de Beelzebul, que há 20 anos dizia que eu tinha que cumprir. E isso me levou a cumprir sacerdócio. Então, você passa e você sempre ao longo da sua vida, inclusive como sacerdote, vai ter provações e vai ter algumas ordalhas, podendo ser materiais ou mentais, que você vai ter que passar. Então, sempre vai ter. Mas quanto maior as ordalhas, maior as provações, maior o mérito, se você souber passar, se você souber vencer. E não cair no desamparo, dar as costas aos deuses, ou que nem alguns que passam por algumas provações, enlouquecem e tiram a própria vida. Tamo junto. Missananda, o Beelzebul, Paimon também, a cada dia ficamos mais conectados. Geluca, nossa, eu também já nasci no fundo do abismo, tive que lutar até para nascer. E essa luta, com o passar do tempo, ela vai te trazendo respostas